Fala, mano! Beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça, e dessa vez a gente vai ler o 11º tópico, que eu acho que é o quarto, o quinto tópico da segunda parte, mas isso não importa. Mas enfim, a gente tá na página 121, beleza? Aí vai dar 121 até a 131, se eu não me engano, que cada tópico tá acostumando ser 10 páginas, né? Tá acostumado a ser 10 páginas. Deixa eu ver. É isso mesmo. Beleza. Até a 131. Então, bora lá, gente. É até a 131. Aí a 131 o próximo tópico se chama O Médico Não Julga. É o 12º tópico. O Médico Não Julga. O 11º é o julgamento é destrutivo. Então, bora lá. 121 até a 131. Não podemos escapar ao julgamento de nós mesmos, que nos é imposto, a todo instante, pelo julgamento dos outros. A Bíblia é uma escola de coragem. Coragem para reconhecer os nossos erros. Coragem também, às vezes, para sustentar, sem hesitações, nossas convicções a despeito do inevitável sentimento de culpa que todo conflito suscita. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, entre aspas, escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. E nós o vemos resistir com intransigência às exigências dos crentes de Jerusalém, e mesmo ao apóstolo Pedro, quando a verdade do evangelho está em jogo. Gálatas capítulo 2, versículo 5 até 11. A Bíblia nos dá também o dever de nos defender, de não nos deixar esmagar pelo julgamento dos outros, pela constante pretensão dos outros de tornar o nosso lugar como juízes da nossa conduta, de exercer sobre a nossa vida uma arbitragem moral. Ela nos conclama também a mesma reserva em relação aos outros, de nos guardarmos, de nos colocarmos como juízes da conduta alheia. O próprio Jesus Cristo recusou o papel de árbitro quando solicitado a isso, sendo ele aquele que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Neste ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lucas capítulo 12, versículo 3 ao 15. Esse homem denunciava a avareza do seu irmão. Jesus se recusava a pronunciar o julgamento, mas também implanta nos seus ouvintes a consciência da avareza deles. Em muitas outras circunstâncias, encontramos esta mesma inversão do objetivo para o subjetivo, do pecado dos outros para o nosso próprio pecado, como consequência da palavra de Jesus Cristo. Entre aspas, Mestre, quem pecou, este ou os seus pais? Perguntaram-lhe os discípulos diante de um cego de nascença. Nem ele pecou, nem seus pais, entre aspas, respondeu ele categoricamente. João, capítulo 9, versículo 2 ao 3. Fizeram-lhe a mesma pergunta a propósito das 18 pessoas mortas no desabamento de uma torre, e receberam a mesma resposta. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmar. Eu vou-lo afirmo. Ok. É porque é uma linguagem muito antiga, eu não compreendo muito, mas ok. Lucas capítulo 3, versículo 4 ao 5. 4 5. Jesus acrescenta também:
entre aspas, mas se não vos arrependerdes dos outros, não, peraí, me perdi aqui, gente, vou repetir aqui. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Perecereis, isso. Ele leva os que discutiam o presumível pecado dos outros a se ocuparem dos seus próprios pecados. Quando pretendemos discutir objetivamente o pecado e a culpa, sempre saímos da perspectiva bíblica, da obediência a Cristo. Envolvemos-nos em problemas bastante emaranhados e caímos no pecado do julgamento. A culpa é sempre subjetiva. Trata-se do nosso pecado e não do pecado dos outros. Nós não somos juízes. Um homem me conta de maneira sincera e direta uma ligação adúltera que mantém há muitos anos e acrescenta, com uma sinceridade evidente, que não sente nenhum remorso. Será que vou considerá-lo como homem sem escrúpulos? Não. Logo depois, preso da mais viva emoção, ele se confessa culpado por outro dia ter cobiçado uma mulher com a qual somente trocou um olhar. Compreendemos agora como era ingênuo e vão esse desejo tão impetuoso que sentimos de resolver objetivamente a divisão entre as falsas culpas e as verdadeiras culpas, de formular um critério mesmo com base na revelação ou na psicologia. As leis, a moral, o consenso social podem variar com o tempo e com os povos. Eles podem concordar mais ou menos com a voz da consciência ou com a palavra de Deus. Eles podem revelar preconceitos que nos parecem absurdos. Porém, só Deus pode fazer uma triagem perfeita. Tentem fazer essa classificação com uma pessoa por demais conscienciosa ou com um melancólico. Ele vem pedir-lhe que faça exatamente isso. Ele acusa a si mesmo de coisas que parecem completamente sem fundamento. Você se desgasta em vão ao querer tranquilizá-lo com demonstrações lógicas e objetivas. O que é que você sabe? Você não está na pele dele, nem na alma dele. Talvez esse debate inútil em que você se desgasta num esforço para libertá-lo de falsas culpas esteja meramente criando entre ele e você um abismo que o impedirá de curá-lo. Na verdade, com frequência o próprio paciente tem uma viva consciência do caráter ilógico do seu sentimento de culpa. E é isso que pode impedi-lo de abrir-se tanto para o médico quanto para o conselheiro. Ele prevê que vamos protestar contra a sua confissão, discuti-la racionalmente, como ele já fez 1000 vezes anteriormente. Ele sente que esse debate será totalmente inadequado e não lhe trará nenhum alívio, mas um sofrimento a mais. Só quando ele tiver confiança de que será ouvido, compreendido e acreditado, sem discussão, é que ousará confessar o que lhe pesa, e só então se abrirá. De modo especial, é na área da sexualidade que nossos contemporâneos mais temem o julgamento social, porque é aí que ele particularmente esmagador, injusto e gerador de angústia mórbida. Todos os psicoterapeutas, sejam psicanalistas ou não, qualquer que seja a escola a que estejam filiados, concordam nesse ponto. Todos eles denunciam essa falsa vergonha, tão espalhada ainda hoje, que apresenta a sexualidade na sua totalidade como culpável, uma falsa vergonha que tantas pessoas creem ser bíblica em sua origem, enquanto a Bíblia fala da sexualidade com uma simplicidade e com um realismo que escandalizam essas mesmas pessoas. No entanto, por mais falsa que a sugestão social possa ser, ela suscita uma culpa real. Uma mulher luta secretamente desde a infância contra a masturbação. Finalmente, não aguentando mais, ela empreende uma grande viagem para vir falar comigo. Certo,
ela tem mais falsa vergonha do que culpa verdadeira. Há também o farisaísmo da sociedade que cobre toda a sexualidade de vergonha, a fim de encobrir o peso da consciência. E ainda mais, há, como o Dr. Bovetti demonstrou aqui mesmo, uma falsa interpretação da narrativa bíblica sobre Onã, cujo falta não foi sexual, mas simplesmente avareza. Ele não queria diminuir a herança dos seus próprios filhos, dando filhos à viúva do seu irmão. Gênesis capítulo 38, versículo 8 ao 9. Mas, ainda assim, foi um sentimento real de culpa que envenenou a vida dessa mulher. Eita, prendeu a página aqui, gente. Aí, pronto. Durante tantos anos, e contra o qual ela precisou travar, no meu consultório, um longo e dramático combate antes de chegar e a abrir-se comigo. E em todos os choques sexuais da infância, em todas as vítimas inocentes de qualquer sádico, exibicionista ou homossexual, numa moça seduzida e abandonada covardemente por um homem que a engravidou ou que a obrigou a abortar, permanece um sentimento de culpa indelével e esmagador. A história de Onã, Gênesis capítulo 38, versículo 12 ao 26, tem uma sequência que interessa muito a nós, médicos, porque esclarece o papel do farisaísmo social na gênese da culpa. O desprezo que se sente pela prostituta ataca, na realidade, a vítima em vez do verdadeiro culpado. Onã era o segundo filho de Judá, que deveria, segundo a lei da época, suscitar posteriormente a Tamar, viúva do seu irmão mais velho. Tem uma depois da morte de Onã. Ok, beleza. Depois da morte de Onã, é Judá quem viola, por sua vez, essa lei, com medo de ver morrer também o seu terceiro filho. Selá, ele manda Tamar, sua nora, de volta para a casa dos seus pais, ou dos pais dela, em vez de dá-la a esse filho. Então, Tamar se disfarça de prostituta e se coloca no caminho do seu sogro. 3 meses depois, dizem a Judá: Tamar, tua nora adulterou, pois está grávida. Tirai-a fora para que seja queimada. Grita Judá. Porém, Tamar havia guardado uma prova, o sinete e o bastão de Judá. Ela lhe mostrou, entre aspas, do homem de quem são estas coisas eu concebi. Do homem de quem são essas coisas que eu concebi. Disse ela. Mais justa é ela do que eu, exclamou Judá, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Selá é um nome, tá, gente? Não é sei lá, não. É Selá, não. É porque minha leitura é ruim, mas aí dá pra entender assim, eu tô corrigindo aqui, tá? Vemos aqui a inversão e também o caráter subjetivo da culpa. Diante da evidência, Judá se reconhece como o verdadeiro culpado, enquanto antes iria fazer queimar a sua nora, grávida dele próprio. Mais tarde, houve outra Tamar, uma filha do rei Davi, cuja história, segundo Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao 20, também ilustra as relações entre o desprezo social e a falsa culpa. Tamar foi violentada pelo seu irmão Amon. O caso interessa também aos médicos porque, para conseguir seus fins, Amon simulou uma doença, de modo que sua irmã pudesse servir-lhe comida na cama. E, apesar de sua resistência, forçou-a e se deitou com ela. Depois ele a expulsou. Não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste, entre aspas, clamou Tamar. Felizmente, ela tinha outro irmão, Absalão, um psicólogo
um psicólogo perspicaz, que adivinhou o que aconteceu. Entre aspas. Pois, minha irmã, ora, pois, minha irmã, lhe disse ele. Cala-te, é teu irmão. E acrescentou esta frase tocante. Não se angustie o teu coração por isso. Foi Abisalão quem levou Tamar a sério. Ele matou Amon, o verdadeiro culpado para vingar Tamar, sua irmã. Com isso, tendo que pagar o preço de uma briga mortal com o rei Davi, seu pai, além do preço de perder o trono. Não sei se com suas exortações e depois com a sua vingança, Absalão conseguiu fazer com que a alma de Tamar ficasse em paz. O que sei é que a tenacidade dos sentimentos de culpa e de vergonha é incrível mesmo quando eles não parecem profundos. Talvez Tamar, como frequentemente acontece, tenha imputado a si mesma a falta de se deixar levar pelo truque de amor. Talvez ela não tenha chegado a perdoar-se, apesar de ter sido o próprio rei Davi que lhe ordenou a levar comida ao homem que fingiu estar doente. Dei alguns exemplos na área da sexualidade, porque é nela que a sugestão social faz mais estragos, suscitando falsas culpas das quais angustiantes e mais tenazes, todo este, entre aspas, pecado interiorizado, desconectado da conduta real, que é denunciado pelo Dr. Resner. É nesse ponto que o julgamento dos outros se revela mais destruidor. Também, em todos os setores, até mesmo no da cultura e no da arte, o julgamento dos outros exerce um efeito anulante. O medo de ser julgado mata a espontaneidade. Impede as pessoas de se manifestarem e de se exprimirem livremente, tal como são. É preciso muita coragem para pintar um quadro, para escrever um livro, para construir um edifício com uma linha arquitetônica nova ou para formular uma opinião independente, uma ideia original. Toda concepção nova, toda criação se choca com um dilúvio de críticas. Os que mais criticam são os que não criam nada. No entanto, eles constituem uma muralha poderosa, que nós tememos mais do que confessamos. Uma colisão contra essa muralha pode nos machucar bastante. Tememos menos a contradição aberta, que nos pode trazer estímulos, do que a zombaria, ou o menosprezo, ou as pessoas que nos julgam estúpidos, orgulhosos, neuróticos ou perigosos. O julgamento é sempre destruidor. Minha mulher dizia-me, recentemente, entre aspas, no fundo se trata de nos perguntarmos, não se o que dizemos sobre alguém tem base ou não, mas se é construtível para ele. Fecha aspas. Eu fico muito contente porque minha mulher tem uma atitude construtiva em relação a mim. Quantos casais se destroem mutuamente trocando duras verdades ou zombarias sutis? Quando refletimos sobre isso, compreendemos quanto o medo de ser julgado empobrece a humanidade. É a fonte de todo o conformismo que nivela os homens e os fecha em seus comportamentos impessoais. Quantos autores bem sensíveis jamais ousaram enfrentar a crítica pública e esconderam obras-primas em escrivanias? Quantas pessoas têm uma boa ideia do que seria necessário para melhorar o ambiente do escritório ou da oficina onde trabalham, mas evitam dizer algo com medo de serem ridicularizados pelo padrão e tratados como intrigantes pelos seus colegas? Observe uma moça que ficou noiva e agora está desabrochando. O que aconteceu? Claro, é um milagre do amor e da felicidade. Mas também se passa outra coisa. Ela encontrou um homem que não a critica. Até aquele momento, ela era excessivamente calada, enquanto sua irmã era excessivamente tagarela.
A irmã era o orgulho dos pais pelos seus sucessos escolares e pela sua exibição de erudição. Porém, ela era tratada como uma boba, porque detestava a escola e não queria nem mesmo terminar o ginásio. Assim, ela sempre pensava que, se abrisse a boca, iria trair a sua falta de cultura dizendo algo ridículo. Agora, de repente, com seu noivo, ela ousa dizer tudo o que lhe passa pela cabeça e ele exclama, entre aspas, sabe, você é muito inteligente, fecha aspas. Mesmo que ela diga uma besteira, ele acha isso atraente, original e ingênuo. Ele é extraordinário. É um homem tão educado. Ela lhe conta 1000 lembranças da infância que jamais ousou evocar, com medo que zombassem dela. Ela acha interessante. Ele a compreende tão bem. Ela pode até mesmo lhe contar lembranças más, das quais não se orgulha, e ele acha que não eram tão graves assim. Ele lhe confessa também que fez coisas piores que essas. Ele é realmente de uma humildade extraordinária que a coloca totalmente à vontade. Ao estar com ele, ela se sente mais valorizada. Ela poderá abraçar o mundo todo e recomeçar a orar, o que não fazia há muito tempo. Há também lembranças das quais ela se orgulha. Nunca falou delas a seus pais, porque eles diriam: você é orgulhosa, você deveria ter vergonha. E aí o seu noivo exclama: é magnífico, você é uma mulher maravilhosa. Ao ver o prodígio desabrochar que uma pessoa pode vivenciar quando está envolvida por confiança e amor, quando não se sente mais julgada, podemos medir o poder sufocante da crítica alheia. Percebemos que, por sua vez, cada um julga os outros e os sufoca, porque está sendo sufocado. A noiva não julga o seu noivo. Ela o admira tanto que isso irrita seus pais, que lhe dizem em tom de desprezo, entre aspas, você não é tão generosa conosco, você que nos critica tão severamente. Diz que seu noivo só tem qualidades e nenhum defeito. Vamos ver como vai estar depois de 10 anos de casada. Com efeito, a lua de mel não dura para sempre. Começa a mudar no dia em que a mulher percebe que o marido é muito egoísta e que ele acha muito faladeira. Eles podem não dizer um ao outro nada que possa turvar a bela harmonia que reina ainda entre os dois. Mas os seus olhos se abrem e eles notam mentalmente, cada dia mais, os pequenos defeitos que confirmam seu julgamento. Sim, será necessário um dia entre eles, como entre os amigos dos quais estávamos falando há pouco, uma franca explicação e aquela metanoia, aquela mudança miraculosa de atitude, para que ressurja a unidade. Mais tarde, eles confessam que tinham medo um do outro. E tinham medo um do outro. O medo nasceu da prática e a crítica do medo. Nem mesmo o amor resiste a isso. Se sua vida sexual permaneceu intacta, ela lhes parecia mais e mais como uma comédia que representavam um com o outro. E ao manifestar mais o amor do que se tem na realidade, a gente começa a duvidar do amor que o outro ainda demonstra. Veja o poder destruidor do julgamento. Ele se insinua de maneira furtiva, sem que a gente se aperceba. Corrói secretamente o edifício de um casamento aparentemente feliz, muito antes que exploda um conflito entre os cônjuges. Acho que é cônjuges ou cônjuges. Tanto faz, eu acho que... Eu não sei. Foi mal, gente, minha leitura foi mesmo. Se agirem em conjunto, eles podem desalojar esse inimigo dissimulado no silêncio prolongado. Podem passar pouco a pouco do círculo banal dos seus pensamentos habituais às reflexões mais profundas e menos lisonjeiras.
A voz de Deus é ouvida. Ambos tomam consciência das suas próprias faltas e começam a se abrir um para o outro. Isso é muito desagradável. Não há nada melhor para reduzir o espírito de julgamento. Porém, é exatamente no momento em que o espírito de julgamento aparece, que o identificamos como julgamento e nos apercebemos de como julgávamos nosso cônjuge, acho que é cônjuge, ou cônjuge, sei lá, sem nos darmos conta disso. Eis a metanoia, a mudança de atitude, a passagem do reino do mundo para o reino de Deus. Um amor totalmente novo brota, irresistível, entre os dois. Encontramos esse fenômeno implacável do julgamento numa comunidade religiosa. No primeiro impulso de uma conversão, um homem sente-se acolhido sem reservas. Ele sente uma admiração sem limites pelo conselheiro espiritual que lhe abriu tais horizontes, ao revelar-lhe a verdade. Na alegria que sente pela sua conversão, seu conselheiro, sem dúvida, seu conselheiro entregasse... Não, é porque eu pulei uma linha, gente, eu tô relendo de novo aqui pra ele. Vou reler. Peraí. Eu tenho que ler, eu me perdi aqui, gente, foi mal. Vou ler aqui, um ponto mais próximo aqui que eu sei que eu já li, só que eu vou ler de novo aqui porque eu me perdi. No primeiro impulso de uma conversão, o homem sente-se acolhido sem reservas. Ele sente uma admiração sem limites pelo conselheiro espiritual que lhe abriu tais horizontes ao revelar-lhe a verdade. Na alegria que sente pela sua conversão, seu conselheiro entrega-se a ele com confiança sem reservas. Nosso convertido merece isso. Sem dúvida, ele está transformado. Ele desabrocha, consegue vitórias sobre si que jamais achou que pudessem ser possíveis. Compreende que a graça é mais eficaz que todos os esforços que havia feito até então. E vivencia, então, a comunhão fraternal. Na comunidade religiosa na qual acaba de entrar, ele encontra homens que lhe falam de coração aberto até mesmo sobre as dificuldades e faltas deles. Ao escutá-los, o nosso convertido descobre também as suas próprias faltas que há muito tempo se escondiam a seus olhos. Ele se dá conta do quanto eram superficiais e mesmo enganosos os contatos sociais com os quais se contentara até então. No entanto, pouco a pouco, as desilusões vêm. Ele percebe que o seu conselheiro espiritual possui defeitos, que há mesquinharias e mudanças de humor que realmente são surpreendentes num homem tão religioso. Na comunidade também há pessoas pouco simpáticas, que fazem belos discursos e proclamam virtudes, mas que falham no amor. Uma ideia lhe vem à mente. São fariseus. Aos partidos, as tendências teológicas que se confrontam às manobras. A fofoca cresce aí mais que em qualquer outra parte. Nosso convertido sente-se julgado porque tomou partido de um contra outro. Logo, ele percebe que há na igreja, mais ainda que no mundo, julgamentos mútuos que tornam o ambiente pesado, os quais ninguém ousa denunciar por medo de ser acusado, por sua vez, de falta de amor. E, então, começa a duvidar da eficácia da graça. A brilhante experiência que havia feito dele um homem melhor perde impulso. Ele recai nos velhos erros. O julgamento fez a sua obra destruidora. Na sua igreja, as pessoas ainda se tratam como uma comunidade fraternal. Lá é proclamado o amor fraternal.
ao qual elas procuram ainda se conformar, mas não é mais que uma fachada que esconde inúmeros julgamentos recalcados. Todos os membros se culpam mutuamente, todos são esmagados. Então terminei aqui até a página 131, né? Espero que vocês tenham compreendido uma palavra do que eu li, né? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, algum ensinamento, né? E é isso, gente. Tamo junto na caminhada com Cristo. E também no próximo vídeo vai ser o 12º tópico, que se chama O Médico Não Julga. A gente acabou de ler O Julgamento é Destrutivo, ok? E no próximo vídeo, a gente vai ler O Médico Não Julga. Espero que vocês tenham cumprido uma palavra que eu li. Estamos na caminhada com Cristo. E forte abraço. Valeu, até a próxima, gente.